Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, estamos na 28ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje, continuando dessa semana, está em Lucas, capítulo 11, versículo do 47 ao 54, e diz assim: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construiu os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, será pedida contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave da ciência, vós mesmo não entrardes e ainda impediste o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, porque qualquer palavra que saísse da sua boca, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, mais uma vez, Jesus, assim como nós vimos no evangelho de ontem, ele usa a palavra ai de vós. Como disse ontem, é uma palavra muito forte. Ai de vós, a responsabilidade que nós também temos, ai de nós temos que colocar, apontar para nós, quando nós não fazemos justiça com a palavra de Deus. Quando usamos de injustiça para com todos aquele que está em nossa volta. Quando nos tornamos cegos e não enxergamos as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Ai de vós, porque nós não nada fizemos, porque nós não contribuímos para a salvação iniciada por Cristo Jesus. Então Jesus fala contra os mestres da lei que, por apego às suas próprias ideias religiosas, e quanto nós encontramos aí pessoas com a sua ideologia, não a de Jesus, a sua própria ideia religiosa. Quantos pregadores que nós encontramos, aonde não colocam nas suas pregações aquilo que Cristo gostaríamos que nós o fizéssemos, mas sim as suas próprias ideias. Isso aí estava enraizada na vida daquele povo. Quando Jesus começa, ai de vós, porque construiu os túmulos dos profetas, mas seus pais que o mataram os profetas. Aqueles que foram enviados por Deus para dar a boa nova, para preparar realmente a vida para receber o seu filho Jesus. Por isso que aquele povo não conseguiram reconhecer Jesus como Filho de Deus, porque estava enraizado em seus corações as suas próprias ideologias, as suas próprias vontades. Esqueceram aquilo que vem do alto. E ele continua.
Eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles. E foi isso que aquele povo, tudo isso fez. E Jesus continua, né? Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal. Porque ele era o quê? Já veio fazer a diferença. Era como um obstáculo para a sua caminhada. Como nós encontramos os nossos meios hoje, em nossa política, infelizmente, aonde vemos as pessoas querendo puxar o tapete das outras para poder usar de degrau para subir um pouco mais acima, usando aqueles que os elegeram como degrau. Por isso que, meus irmãos, nós temos que pensar bem quando nós vamos às urnas, quando vamos realmente expressar o nosso desejo. Escolher quem realmente olha para o povo. É difícil, não é fácil, mas por isso que nós temos que pedir muito para que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Porque no momento que nós estamos ali nas urnas, nós também estamos manifestando o nosso desejo e a nossa fé. Por isso, como disse Jesus aqui, ai de vós, doutores da lei, fariseus, vocês tiveram tudo isso em sua volta. Tiveram toda a sabedoria à sua volta para entender os desígnios de Deus. Mas isso não foi suficiente, porque vocês estavam presos em suas ideologias, em suas próprias vontades. E o Filho de Deus nasceu, trabalhou, fez a sua caminhada e vocês olharam para ele como obstáculo para as suas projeções, para o realmente seu poder que tinham naquela época. Então assim também deve acontecer conosco. Que a palavra de Deus venha nos ajudar, não intimidar, não para colocar obstáculo nessa nossa caminhada. Que a palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado. E aquilo que nós devemos fazer. Por isso que a decisão é sempre nossa. A palavra nos avisa, nos alerta, mas a decisão é sua. Que nós possamos decidir sempre o caminho que Jesus deixou traçado por todos nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.